concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria queridinha, a legislação do SUS. Eu sou a professora Carla Daiane, sou cirurgiã dentista, especialista em saúde da família e saúde pública, e estou aqui para ajudar vocês a ir direto para aprovação no tão almejado concurso público, tá? Pessoal, então nós vamos dar continuidade hoje a matéria de legislação do SUS. Vamos fazer aí uma pequena revisão antes de começar, tá? Nas últimas duas aulas a gente falou da PENAB. Na primeira aula a gente falou da PENAB com os princípios e diretrizes, aula importantíssima. Na outra aula que eu falei da PENAB, nós falamos da PENAB, a continuação dela e as alterações que tivemos da PENAB. Então nós trouxemos aí a alteração em 2019, falando saúde na hora, e nós trouxemos aí a alteração em 2023, recente, quentinha, ano passado, falando das equipes multi, tá? Que são as portarias mais recentes, como eu disse para vocês. As bancas, elas gostam dessas portarias recentes, então eu sempre trago essas portarias recentes, tá? Para, se cair, você tá sabendo. Você não pode saber, nós temos que saber dessas novidades quentinhas que a banca gosta. A banca tá ali, ó, vocês estão sabendo dessa novidade? Tem essa novidade. Então, eu trago para vocês essas novidades, tá? E hoje eu vou trazer uma outra novidade, tá? A primeira coisa que eu tenho para falar com vocês aqui agora, antes da gente começar, é que eu já vou começar com o dever de casa. A gente vai encerrar aqui o assunto PENAB, tá? PENAB. Por quê? Porque agora a gente vai falar de uma outra portaria que vem modificar completamente a PENAB. Eu comecei a falar com vocês, que chama o Previne Brasil, tá? Então a gente vai falar nessa aula do Previne Brasil. A professora já finalizou toda a PENAB? A parte importante, sim. Mas a tarefa de casa, ler a PENAB 2017 toda. Por quê? Porque lá na PENAB vai ter uma coisa muito importante que não foi falada em nenhuma aula. Por quê, professora? As atribuições, tá? Então, nós temos as atribuições de cada profissional. Lá, nós temos que cada atribuição de cada profissional. Então, você que é enfermeiro, você vai lá ler suas atribuições na PENAB. Ler a de todo mundo, claro, mas aí focar principalmente nas suas atribuições. Você que é dentista, você vai lá na PENAB e vai ver qual que é a função, qual que é a atribuição do cirurgião dentista na PENAB. Você que é técnico ou auxiliar de enfermagem, vai na PENAB e vê qual é a sua atribuição. Você, técnico em saúde bucal, vai lá na PENAB e vê qual que é a sua atribuição, porque isso cai muito em prova, tá, pessoal? Só que são partes que é realmente ler e memorizar. E é interessante que cada categoria saiba de tudo, mas que toque na sua área. Então, você é médico, qual que é a função do médico dentro da PENAB? Então, você deve saber sua função. Cada um da sua área deve saber muito bem a sua função, deve saber que lá tem, na PENAB tem a atribuição de todos, na PENAB tem a atribuição de cada um. Então, nós devemos saber qual é a atribuição de todos dentro da equipe de saúde bucal e devemos saber qual que é a de cada um, tá? Tem comum a todos e tem de cada um. E a de tanto a comum a todos, como a nossa, como a de cada um, a gente deve saber. Então, a tarefa de casa é leiam, pessoal, tá? Leiam lá leiam a PENAB e memorizem essa parte. E agora nós vamos entrar numa segunda parte da aula, parte final, na verdade. Nós já estamos nos despedindo da legislação do SUS. Nessa parte da aula, eu vou falar, como eu falei com vocês, de uma portaria muito recente, a portaria de 2019, tá? Que é a portaria 2979, a portaria do Previne Brasil. Foi uma portaria que, como eu disse, foi em uma mudança de governo, então o governo mudou completamente coisas que a gente já estava acostumado. Eu já falei aqui, por exemplo, da portaria de saúde na hora, que foi uma alteração, eu já falei aqui da portaria do multi, que foi uma alteração, e outras coisas mudaram. Vamos ver o que mudou nessa PENAB? Vamos ver através dessa portaria. Então, aqui, a principal coisa eu coloco financiamento. Por quê? A principal coisa que mudou foi isso, o financiamento. Então, pessoal, eu trago a portaria 2979 de 2019, para a
gente dar uma estudada, tá? Novidade, é quentinha, as bancas vão querer cobrar sim, tá? Então, nós temos que saber do Previne Brasil, tá? Então, vamos lá. Essa é a portaria, né, 2979, fácil de decorar, né, 2979, de 2019. 2979 de 2019. Então, é a portaria que institui o Previne Brasil, o programa Previne Brasil, que estabelece um novo modelo de financiamento. Então, nós estamos mudando o financiamento e o custeio da atenção primária, certo? Então, mudamos aqui o financiamento. E altera, né, algumas portarias. Então, o que é? A proposta tem como princípio a estruturação de um novo modelo de financiamento, focado em aumentar o acesso das pessoas, tá? Então, aqui, nós vamos aumentar o acesso das pessoas ao serviço da atenção primária. Então, assim, por exemplo, nós tivemos essa portaria. Aí nós tivemos, por exemplo, o Saúde na Hora, que também foi lançado no mesmo ano. Para quê, gente? Para aumentar o acesso. Então, a ideia aqui é aumentar o acesso das pessoas, tá? A gente quer aumentar o acesso. Trazer toda a população para próximo da gente, tá? E o vínculo entre a população e a equipe, tá? Então, aumentar, melhorar, né, o vínculo, com base em mecanismos que induzem a responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem. Então, aqui vocês vão ver que vai aumentar a responsabilização dos gestores e dos profissionais, tá? Então, gente, até antes de 2019, nós tínhamos uma forma de custeio, tá? Vou falar de forma breve, que é o PAB fixo e o PAB variável, tá? Então, antes chamava piso da atenção básica fixo e o piso da atenção básica variável. O piso da atenção básica fixo era segundo o número de pessoas, então levava em consideração, por exemplo, o IBGE, para mandar a verba para aquela cidade, então depende do número de pessoas. E o PAB variável era uma variação. E aí entraria, por exemplo, vários programas que entrariam no PAB variável, por exemplo, como o PEMAC, que mandava um valor a mais, e como vários programas que mandavam um valor variável. Então, para a saúde, nós recebemos um valor fixo e recebemos também um valor variável, tá? Do programa Previne Brasil. Aí, nós temos aqui janeiro de 2020 a 2021, e nós temos a partir de 2021. Por quê? Porque nós temos uma transição aqui, tá? Então, aqui é a época da transição. Transição, tá? Então, nós temos a transição aqui. O primeiro que nós temos em janeiro a agosto, de janeiro a agosto de 2020, de janeiro de 2020 a agosto de 2021, nós temos capacitação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo às ações estratégicas. Aqui nós temos dispositivos transitórios para compensação, tá? E aqui, a partir de 2021, que é o que vale hoje, teoricamente, que nós já temos uma portaria mais nova, mas essa eu não vou falar porque saiu depois do edital, tá? Nós temos a capacitação ponderada, nós temos pagamento por desempenho, nós temos incentivo para ações estratégicas, incentivo com base no critério populacional, tá? Então, vamos entender melhor isso aqui? Como que funciona hoje o financiamento? É através da captação. A captação ponderada é uma forma de repasse financeiro da atenção primária às prefeituras ao Distrito Federal, cujo modelo de remuneração é calculada com base no número de pessoas cadastradas. Então, nós temos que ter o cadastro dessas pessoas, tá? Não é só uma estimativa de IBGE, nós temos que ter o cadastro dessas pessoas. Então, aqui é a captação. O desempenho considera os resultados dos indicadores, tá? De desempenho da APS. E as ações estratégicas, que são os incentivos para ações estratégicas que abrangem características específicas de acordo com a necessidade de cada município. Esses incentivos completam a implementação de programas, estratégias e ações que refletem na melhoria do cuidado na APS e na rede de atenção à saúde. Então, gente, quando a gente fala do primeiro critério, nós temos a captação, entra aí. Primeira coisa, nós temos a população cadastrada. Então, nós temos que saber o número de pessoas cadastradas sobre a responsabilidade das equipes de saúde da família. Então, nesse ano, gente, foi uma loucura para cadastrar todo mundo, porque tinha muita gente que não era cadastrada no Saúde da Família. Então, houve o cadastro, né? Corremos atrás para fazer o maior número de cadastro para
Por quê? Porque só viria a verba das pessoas cadastradas no ESUS, no Saúde da Família, tá? Então, isso aí foi um marco importante, porque cadastramos, era necessário ter o cadastro daquela pessoa. A verba de pessoa cadastrada, a verba só viria para a população que estivesse devidamente cadastrada. Quando essa pessoa está cadastrada, a gente olhava outros critérios. Por exemplo, a vulnerabilidade social daquela pessoa. Então, pessoas cadastradas que recebiam alguns benefícios, como BPC, benefício previdenciário, no valor máximo de 2 salários mínimos, eles recebiam um valor maior, tá? Olhava-se também, e olha-se, eu vou falar ano passado, mas até hoje funciona assim. Olha-se também as faixas etárias com maiores necessidades de gastos de saúde. Então, pessoas acima de 60 anos, por exemplo, que têm uma necessidade maior, elas vão receber um valor a mais. Quando eu falo a pessoa receber, não é a pessoa, vocês conseguem entender isso, né? É o município recebe pelaquela pessoa. É isso, tá? E classificação geográfica dos municípios de acordo com a tipologia rural definida pelo IBGE. Então, pessoal, municípios distantes, municípios rurais, eles recebiam um valor maior. Então, esses municípios, esses recursos, desculpa, são transferidos na modalidade de fundo a fundo. Então, lembra que eu falei lá de como funciona Fundo Nacional, Fundo Estadual e Fundo Municipal de Saúde? Então, eles são transferidos de fundo a fundo, de forma regular e automática. Então, essa verba aqui, ela vai entrar no lugar do PAB fixo, tá? Então, aqui a gente pensa um pouco no PAB fixo quando a gente pensa, entende, né? Então, antes era o PAB fixo, agora é captação ponderada, tá ok? Então, vai vir um valor fixo repassado aos municípios, aos distritos, aos estados e repassados pelo bloco de custeio das ações dos serviços públicos. Ok? Entendido, pessoal? A gente entra aqui agora no segundo critério para receber os recursos, que são o valor do pagamento por desempenho, tá? Então, nós temos agora o pagamento por desempenho, que será calculado a partir do cumprimento de metas para cada indicador. Então, aqui nós vamos entrar já entra no formato do PAB variável, tá? Então, aqui você só receberá esse valor referente a essa verba, a esse indicador, se bater a meta. Tá bom? Então, nós temos metas a ser batidas. Então, aqui, a gente aumenta, então, a responsabilização dos gestores e dos profissionais, como foi falado lá atrás, certo? Professora Carla, quais são essas metas? Vou falar agora. Nós temos metas de pré-natal, de saúde da mulher, de saúde da criança e de doenças crônicas. Então, são os 4 grandes grupos de ações estratégicas. No pré-natal, a gente tem que ter proporção de gestante com pelo menos 6 consultas pré-natais realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. Isso aqui, 60% das mulheres, tá? Então, bateu 60% é a meta. Peso 1. Outra coisa, nós temos também a realização de exames de sífilis e HIV. Então, as gestantes, elas devem fazer o exame de sífilis e HIV. Meta 60%, peso 1. E a proporção de gestantes com atendimento odontológico. Então, todas as gestantes devem passar pelo atendimento odontológico. Meta 60%, peso 2. Temos também a cobertura de exame citopatológico do colo de útero, prevenção, PCCU. Essa meta é de 40%. Todas as mulheres elas devem fazer essa prevenção uma vez ao ano. Peso 1. Saúde da criança, a cobertura nacional de poliomielite pentavalente. 95% das crianças não, 5% deve estar vacinadas, né? Claro, óbvio. Mas a meta nossa é de 95%. Então, temos o peso 2, tá? E de doenças crônicas. Aí entra percentual de pessoas de hipertensas com a pressão arterial aferida em cada semestre. De 6 em 6 meses, deve ter a pressão aferida 50%. No mínimo, tá, pessoal? 50%, mas todos devem ter. E também o percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. Todos devem solicitar mais 50%. No caso do hipertenso, o peso é 2. No caso do diabético, o peso é 1, tá? E aí, para o pagamento por desempenho, deverão ser observadas as seguintes categorias de indicadores: o processo e os resultados das equipes, os resultados em saúde e as globais. Então, são observados tanto da equipe, quanto o resultado de saúde, quanto o global. Tá? Então, não adianta, por exemplo, só uma equipe de saúde bater todas as metas. É formado por
por várias equipes de saúde para verba intramuscular, por exemplo. Os indicadores referidos, eles deverão considerar ainda a relevância clínica e epidemiológica, disponibilidade, simplicidade, baixo custo de obtenção, adaptabilidade, estabilidade, rastreabilidade e representatividade, tá? O valor do incentivo financeiro do pagamento por desempenho será transferido mensalmente e recalculado para todos os municípios a cada 4 competências, tá? A cada 4 meses. Então, a cada 4 meses, que a gente chama de quadrimestre, a gente olha quais metas foram batidas e aí você vai receber referente a quadrimestres, tá bom? E aí nós temos os incentivos para as ações estratégicas, tá? Então, gente, nós temos vários tipos de ações estratégicas. Nós temos o pagamento por equipes ou serviços da APS, por exemplo, a formação profissional, o consultório na rua, saúde na hora, UBS fluvial, programa saúde na escola, Brasil Sorridente, Informatiza SUS, saúde prisional. São programas do governo que têm financiamento próprio, então tem uma verba, né? Então, se vocês forem olhar em cada portaria, tem lá falando, por exemplo, a gente viu como funciona a verba do saúde na hora. Aqui entra também o EMULT agora. A gente viu também como funciona a EMULT, a UBS fluvial, como funciona, o consultório na rua, a formação profissional, Informatiza SUS, saúde prisional, Brasil Sorridente e programa. Gente, aqui é um exemplo, mas tem vários, tá? Então, cada um tem sua verba específica. Então, vem incentivo para essas ações estratégicas, tá bom? E o incentivo para ações estratégicas, ela contemplará o custeio das seguintes ações e programas. Então, aqui eu estou colocando quais que vão contemplar aqui, tá? Nós temos, por exemplo, o Programa Saúde na Hora, que foi o que eu falei. Nós temos a equipe de saúde bucal. Nós temos a unidade móvel odontológica, unidade odontológica móvel, centro de especialidades odontológicas, laboratório regional de prótese dentária, equipe de consultório na rua, unidade básica de saúde fluvial, equipe de saúde da família ribeirinha, microscopista, equipe de atenção primária prisional, custeio para o ente federativo responsável pela gestão das ações da atenção integral à saúde dos adolescentes em situação de privação de liberdade, programa Saúde na Escola, programa Academia de Saúde, programas de apoio à informatização da APS, incentivo a programas de residência uni e multiprofissional na atenção primária à saúde da família, estratégia de agentes comunitários de saúde e outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo. E aqui, por exemplo, que tem a EMULT hoje, que foi muito recente, eu estou colocando aqui agora, tá? Então, pessoal, nós temos esses programas aqui que são financiados de forma própria. Ou seja, vamos lá. Nós temos hoje 3 tipos de formas de receber. A primeira vai corresponder ao PAB fixo, que é a captação ponderada. Vai depender das pessoas que estão cadastradas e do risco de vulnerabilidade daquelas pessoas, certo? Então, tem o peso para cada uma. Gente, essa portaria do Previne Brasil, assim como várias outras, ela é enorme. Então, quando chega, por exemplo, nessa captação ponderada, eles vão falar o peso de cada uma. Eu não entrei em detalhes aqui, porque são muitos detalhes. Lembrem-se, pessoal, que eu estou tentando ser mais enxuta, mais objetiva possível, porque a legislação do SUS é muito grande. Então, eu não achei viável falar aqui, por exemplo, do peso de cada um, de quando cada pessoa corresponde, porque são vários cálculos para se fazer. Então, por exemplo, a pessoa ela está na zona rural, ela vai ter um valor X, ela está na zona rural e tem mais de 60, é outro valor. Então, assim, não valeria a pena eu trazer de forma tão detalhada o Previne Brasil. Eu trouxe o principal do Previne Brasil. O que a gente deve fazer? Deve saber. O que a gente deve saber sobre o Previne Brasil? Mudou a forma de financiamento, tá? E o financiamento agora vai funcionar assim. Com essa forma de financiamento que mudou, várias coisas vão se alterar. Por exemplo, o NASCE, que deixou de receber verba, mas a gente não recebe mais verba pelo NASCE, mas agora, por exemplo, implantou o novo programa em 2023, o EMULT, e veio uma verba específica para o EMULT.
mas, por exemplo, tem aí o programa Saúde na Hora, é um programa específico, então vem uma verba específica para esse programa. Então, a gente tem que pensar que isso aqui vai entrar no variável, tá? Então, nós temos lá o PAB fixo, que antes era PAB fixo e agora é captação ponderada, e nós temos o PAB variável, que vai entrar agora naquelas questões de desempenho que eu passei para vocês. Então, nós temos ali as metas de desempenho e vai entrar nos programas estratégicos. Então, o município que tem programa Saúde na Hora, equipe de saúde bucal, unidade odontológica móvel, tem tudo isso, ele vai receber a mais, tá? Então, é interessante, isso é um estímulo aos municípios a ter esses programas estratégicos. E cada programa estratégico, ele está definido em uma legislação, em uma portaria, e trata como que vai ser essa verba e como que vai ser essa implementação, tá? Tem todas as regras para serem seguidas, mas as ações estratégicas, elas estão aqui e elas podem ser implantadas a um valor de custeio para serem implantadas e um custeio mensal para serem inseridas. Então, a gente viu aí, por exemplo, o programa, vou falar de programas que a gente conhece muito, a Academia de Saúde, por exemplo, que aí a gente viu a grande expansão do programa das academias de saúde. Então, esse programa, ele recebe uma verba específica para funcionar, tá? Então, assim como os outros programas, a equipe de consultório de rua, a equipe básica de saúde fluvial, o centro de especialidades odontológicas, todos esses programas recebem uma verba específica. Gente, entendido então? PAB fixo, mudou-se, captação ponderada. PAB variável vai depender das metas, e aí a gente está responsabilizando, então, o governo e os profissionais, tá? Porque eles têm que bater essas metas. E nós vamos aí também, tem que bater não, né, gente? Não é que tem que bater, mas para o recurso vir, o município deve seguir aquelas regras, né? Basicamente é isso. E também, isso vai incentivar a implementação de todas essas ações estratégicas que são interessantes. E aqui eu tô falando de alguns, né? Mas tem várias outras portarias, né? Como eu citei aqui no exemplo do EMULTIA, que era no Previne Brasil, né? Que tinha essas ações estratégicas, mas como falou no último aqui, outros que venham a ser instituídos. Aí aqui, por exemplo, eu dei o exemplo do EMULTIA, que foi de 2023, muito recente, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos de financiamento hoje. Então, a gente deve, né, entender e saber que o Previne Brasil vem para mudar algumas coisas que estavam na PENAB, porque a PENAB fala também do financiamento, e ele vem mudar principalmente o financiamento. Então, ele muda esse financiamento e traz essas formas, tá? Então, hoje o financiamento da atenção básica funciona através do Previne Brasil. Entendido, pessoal? Então, pessoal, basicamente sobre o Previne Brasil, que é a portaria de 2019, é isso que vocês devem saber. Lembrem-se de uma coisa. Mesmo no Previne Brasil, já teve várias alterações, já saíram algumas portarias para modificar, para fazer algumas poucas alterações, tá? Temos uma programação de ter mais metas nesse programa, mas o que mais eles focam nas provas foi o que eu disse, tá? Então, assim, interessante sim a gente focar nessa parte, a gente entender, mas é mais importante ainda a gente ler toda a portaria. Eu bato muito nessa tecla. Leia, gente. Gente, tira um dia li, vamos ler e tal. Eu já trago aqui os principais pontos para vocês entenderem quando for ler. Então, assistam a aula e leiam. E fazer exercício, tá, pessoal? Fazer exercício. Lembrem-se que a aula de hoje, a última aula que eu tive, essa última aula e a aula que eu tive foram aulas muito atuais, tá? Então, eles trazem novidades. Então, eu trouxe essas aulas para falar com vocês das novidades, tá? E aí, eu vou trazer apenas uma questãozinha para vocês entenderem mais ou menos o formato de como é cobrado em prova. Vamos embora lá? O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria 2979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídos com base em 3 critérios. Letra A, captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. Letra B, captação, pagamento por categoria profissional e incentivo de ações focais descentralizadas. C, universalidade, equidade e produtividade. D, captação programada, pagamento por demanda realizada e incentivo centralizado assistencial. E letra E,
integralidade, equidade e descentralidade. Então, essa prova aqui é uma prova bem recente, que fala, né, do Previne Brasil de 2019, e é uma coisa que eu bati muito na tecla, né, dos 3 critérios. E aí vocês já sabem, ou devem saber, quais são os 3 critérios que o Previne Brasil agora repassa as transferências entre os municípios, tá? Que é o novo financiamento. Pensem aí. E aí, já sabe a resposta? É claro que vocês já sabem, porque eu cansei de falar isso, né? A captação ponderada, o pagamento por desempenho e o incentivo a ações estratégicas, tá? Pessoal, então a aula de hoje é isso, e hoje eu estarei me despedindo com vocês. Quero deixar alguns recadinhos, tá? Vamos lá, deixa eu vir aqui para perto de vocês. Pessoal, é o seguinte, a gente passou ali pela legislação do SUS, na parte de legislação do SUS, eu passei com vocês sobre a parte de legislação do SUS toda. Lembrando, pessoal, que a parte de legislação do SUS é uma parte enorme, muito grande. Como vocês viram aqui, em pouco tempo que a gente esteve juntos, há muitas alterações que vão ser uma portaria nova, aí a alteração da lei tal, e aí vai, né, todas essas movimentações. Então, se for pegar todas as alterações, todas as portarias, todos os programas, a gente não teria tempo, a gente ficaria um semestre inteiro, e não, um ano inteiro e não daria conta, tá? Então, assim, o que eu tentei trazer? Visto que no edital da Cotec, infelizmente, não traz falando qual portaria, qual lei vai cair. Então, lá no edital da Cotec está escrito assim, legislação do SUS. E é tudo, legislação do SUS é tudo. Todas as leis, todas as portarias, todas as regras, todas as normas de consolidação, tudo. Então, cai tudo isso. Só que aí eu tentei dar uma filtrada. Então, qual que é o interessante de assistir as aulas comigo? Porque eu dei uma filtrada, pessoal, no que mais cai, tá? Então, assim, lembrando que eu trouxe a base jurídica, né, que é o primeiro histórico, eu trouxe a base jurídica, que é a Lei 8.080, a Lei 8142 e a Constituição Federal, que é a nossa base jurídica, que ele, sem sombra de dúvidas, cai muito, que é a parte de legislação do SUS. E eu trouxe também as outras portarias que são mais cobradas, tá? Então, eu trouxe, por exemplo, a PENAB, que é aquela parte de princípio e diretrizes que cai muito. Mas, lembre-se, gente, é muito maior a legislação do SUS. Então, os cargos, por exemplo, que são os cargos que não são focados no saúde, nas especializações em saúde da família, essa matéria aqui tá ok, vai dar para você fazer a prova tranquilo. Mas os cargos que existem, que exigem especialização em saúde pública, em saúde da família, medicina e comunidade, eles com certeza irão dar uma aprofundada no conteúdo. Então, você que vai fazer um cargo como especialista, você deve entrar um pouco mais no SUS do que foi falado aqui. Porque lembre-se, é muito mais do que isso, tá? Então tem que pegar o edital, cada edital tem a sua especificação. Em todos os editais da saúde, que seria para a especialização da família, tem lá legislação do SUS. Então, enfermeiro, médico, dentista, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, todos esses, eles têm lá a legislação do SUS. Dentre outros, eles têm legislação do SUS. Essa parte de legislação do SUS, eu tentei resumir aqui da melhor forma possível. Eu tentei ser a forma mais objetiva, eu tentei trazer o principal. Mas lembre-se, não tem tudo aqui, tá? E aí a Cotec dificultou muito a nossa vida, porque ela não trouxe, tipo assim, a referência bibliográfica, tá? Vai cair a legislação do SUS? Quais legislações? Nós não sabemos, pode cair qualquer tipo de legislação, tá? Então nós temos que entender isso, lembrar disso, estudar essa aula e olhar cada edital especificamente, tá? Se está, por exemplo, no nível técnico ali, técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, essa aula aqui é ótima, essencial, maravilhoso. Os cargos ali, enfermeiro, dentista, médico, também é uma aula que te ajuda, assim, gente, no mínimo 80%. Eu acredito eu, que nesses cargos não vai cair mais do que está aqui, porque eu tive que dar um enxugar. Entretanto, os cargos que têm essa especialização, que tem que o pessoal da saúde da família, assim como eu, a gente tem que ter um conhecimento maior sobre o SUS e sobre a legislação do SUS. Então, a gente deve pegar o edital, ler o edital e ver se tem algo a mais da legislação do SUS que não foi falado aqui e que está no nosso edital, tá?
Então, eu dei a base tá aí com vocês. A base do SUS é essa, tá? Mas vocês devem estudar e ver no edital de vocês se vai ter alguma coisa a mais sobre a legislação do SUS. Então, detalhe em cada edital, tá? Eu estou à disposição, podem me chamar no Instagram, vou deixar aqui meu Instagram. Pode me chamar, professora, eu tô com dúvida nisso, isso, você acha? Pode chamar. Eu estou definitivamente à disposição de você, tá? Posso ajudar com o que estiver ao meu alcance, tirar dúvidas. Essa questão, me chamem, tá? Estou à disposição. Vou deixar aqui, tá? Deixa eu até colocar aqui. Tá vendo aí? Nós temos lá o meu Instagram. Então, caso tenha algumas dúvidas, alguma coisa, podem me chamar, pessoal, tá? Me chamem, estou à disposição de vocês. No mais, espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Lembrando que eu tentei trazer de forma mais objetiva, mas a legislação do SUS é realmente muito grande, é realmente muito extensa e é realmente muito teórica. Então, a gente tenta trazer da melhor forma possível para vocês e de forma mais enxuta, tá? Espero que vocês estudem, façam exercícios além do que está aqui, tá? Porque é necessário, não adianta só ouvir as aulas e não exercitar e não memorizar. Então, assim, só assistir essa aula, infelizmente, não vai fazer vocês memorizarem os principais pontos. Mas olhem na aula que eu falei, eu foquei em algumas coisas. Então, tem coisas que são essenciais da gente saber. Então, por isso que a gente está aqui, para direcionar vocês, tá? Então, eu direcionei vocês para o que mais vocês devem saber. Então, peguem essa aula, entendam tudo e memorizem. Coloquem na memória o essencial, tá? O essencial, ele deve estar memorizado. Tem coisas que a gente deve saber, tá? Para fazer uma prova. E aí, o restante é diferencial, tá? Você saber o restante é diferencial. E eu acredito que essa prova da Cotec, ela vai ser resumida muito em diferenciais, porque vai ser uma prova... A prova da Cotec não são questões difíceis, mas são questões de pegadinha. E às vezes eles cobram um conteúdo bem específicozinho, então, assim, nessas questões que vão ser o diferencial, tá? E aí eu aguardo vocês na aprovação, tá? Quero saber de tudo, como que foi a prova, quero acompanhar sempre, tá? E estarei aqui para vocês. Ótimos estudos, tá? Foco, força e fé. Não, gente, não endoidem, tá? Eu sei que a matéria é muito grande, eu sei que é muita coisa, mas se preparem da melhor forma possível, com disciplina, com foco, com Deus na frente, tudo vai dar certo, tá, pessoal? E é isso. Foi muito bom estar aqui durante todo esse tempo com vocês, tá? Passando esse conteúdo tão prazeroso para mim, que apesar de ser extremamente teórico, extremamente extenso, eu serei muito sincera com vocês. Eu adoro a saúde pública, eu adoro o SUS, ler essas portarias, ensinar essas portarias e ver como é lindo o SUS. Isso me dá, sabe, um gás a mais para, inclusive, para trabalhar no SUS e ver do nosso potencial, tá? Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade de, assim como eu, ler e se apaixonar pelo SUS, gente, é maravilhoso, tá? Você vê, assim, como a teoria do SUS é linda e como a gente pode modificar para transformar o SUS na melhor coisa que existe, na melhor política. Lembrem-se, pessoal, o SUS, o Sistema Único de Saúde, são poucos países que têm esse privilégio de ter um sistema único gratuito. Nós estamos andando a pequenos passos, mas melhorando cada vez mais, sempre saindo portarias novas, sempre saindo novidades para tentar cada vez preencher, né, aqueles buraquinhos que a gente vê durante a implementação. Tem uma questão subfinanciada, temos uma questão subfinanciada, mas estamos aí lutando. E, gente, apaixone-se pelo SUS, apaixone-se por tudo isso. Quando você começa, como eu, ver o quanto é lindo, eu acho que fica mais fácil de você estudar, tá? E se for possível, se vocês acharem interessante, eu acho, tá? Eu acho que é a melhor forma de você se apaixonar pela teoria, por essa teoria que é realmente muito bonita. No mais, se você não conseguir se apaixonar, se você achar que tudo isso é um saco, eu também vou entender, tá, pessoal? Mas mesmo achando que é um saco, vocês precisam estudar e precisam de foco. E eu, de todo o coração, desejo a aprovação de todos vocês, tá? Então é isso, bons estudos e uma ótima aprovação. Aguardo vocês na posse, tá bom?
Tudo de bom e até lá. Beijos da professora Carla Daiane. Me segue lá no Instagram que a gente vai comunicando sempre, tá? Tô lá à disposição de vocês.